Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa segunda aula de exegese bíblica. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é fiel e verdadeiro, em cuja presença nós nos encontramos nessa manhã, nós lhe damos graça por essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco para que nós possamos gravar a Tua Palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti e servirmos a Tua obra melhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Exegese bíblica, segunda aula. Qual a razão de uma visão panorâmica da história da exegese? Por que necessitamos de uma visão panorâmica da história da exegese? Nessa aula nós temos dois objetivos: entender qual a razão de uma visão panorâmica da história da exegese e conhecer a história dos princípios da exegese bíblica. Pois bem, desde que Deus revelou as Escrituras, tem havido diversos métodos de estudar a Palavra de Deus. Os intérpretes mais ortodoxos têm valorizado a importância de uma interpretação literal. Outros têm empregado um método alegórico, e ainda outros têm examinado letras e palavras tomadas individualmente como possuindo um significado secreto que precisa ser decifrado. A partir de uma visão histórica dessas práticas de interpretação, nós veremos, primeiro, que nosso sistema de interpretação não é o único que já existiu. Antes de nós, houveram outros sistemas de interpretação. Veremos também que os pressupostos de outros métodos proporcionam uma perspectiva mais equilibrada e uma capacidade para um diálogo mais significativo com os que creem de modo diferente. Quando nós conhecemos a história da exegese bíblica, nós temos mais tolerância com aqueles que pensam diferente, que interpretam diferente. Pela observância dos erros que nos precederam, que aconteceram antes de nós, nós podemos conscientizar-nos mais dos possíveis perigos quando somos tentados de maneira semelhante. Então, esses são os fatores pelos quais necessitamos de uma visão panorâmica da história da exegese bíblica. Vejamos a exegese judaica antiga. Um estudo da interpretação bíblica começa, em geral, com a obra de Esdras. História da exegese antiga começa pela exegese judaica a partir de Esdras. Ao voltar do exílio, o povo de Deus, ou o povo de Israel, solicitou a Esdras que lhes lesse o Pentateuco. Vejamos isso em Neemias, capítulo 8, versículo 8. O povo pede a Esdras que lesse, pediu a Esdras que lesse as Escrituras para eles. Esdras, capítulo 8, versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido que fazia, lendo, para que lendo se entendesse. Vamos repetir? Neemias, capítulo 8, versículo 8. E leram no livro de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Pois bem, durante o exílio, os israelitas provavelmente tenham perdido sua compreensão do hebraico,
Foram 70 anos de exílio. Durante esses 70 anos, eles foram perdendo, pelo desuso, foram perdendo o entendimento do hebraico, a compreensão do hebraico, e outros foram nascendo e foram falando a língua local, que era o aramaico. A maioria dos eruditos bíblicos supõem que Esdras e seus ajudantes traduziram o texto do hebraico e liam em alta voz em aramaico, acrescentando explicações para esclarecer o significado. Então isso se trata da primeira exegese. Veja bem, eles liam em hebraico e eles traduziram o texto para o hebraico, liam em alta voz em aramaico e acrescentavam explicações, porque tinha que ler em aramaico, porque a maioria do povo não entendia bem o hebraico, por conta dos 70 anos de exílio. Então nós temos aí a primeira manifestação de uma exegese bíblica, porque o texto diz que eles iam lendo e explicando, que é um dos significados da palavra exegese, explicação, interpretação. Os escribas que vieram a seguir, que vieram depois, tiveram grande cuidado em copiar as escrituras, crendo que cada letra do texto era a palavra de Deus inspirada. Tiveram grande cuidado. Esta profunda reverência pelo texto firma suas vantagens e desvantagens. Então, o respeito, a reverência profunda que eles tiveram pelo texto tem vantagens e tem desvantagens. Uma grande vantagem estava em que os textos foram cuidadosamente preservados através dos séculos. A reverência, o respeito pelo texto favoreceu que eles fossem preservados através dos séculos. Uma grande desvantagem foi que os rabinos logo começaram a interpretar a Escritura por outros métodos que não os meios pelos quais a comunicação é normalmente interpretada. Começou a surgir outros tipos de interpretação que não o literal. Isso posto, no tempo de Cristo a exegese judaica podia classificar-se em 4 tipos principais. Vejamos os 4 tipos principais de exegese judaica na época de Cristo: a literal, a midrástica, a pesher e a alegórica. O método literal de interpretação, referido como peshat, servia de base para os outros tipos de interpretações. Richard Longenecker entende que esse tipo de comentário devia ser conhecido por todos e, uma vez que não havia disputas a seu respeito, não era registrado. Eles não viam necessidade de registrar, porque não havia quem contraditasse aquele método de interpretação. Já a interpretação midrástica inclui uma variedade de dispositivos hermenêuticos. O Rabi Hillel, que é considerado, é visto como antepassado do mestre de Paulo, de Gamaliel, Hillel é considerado como elaborador das normas básicas da exegese rabínica. E olha como ela era sadia a princípio. Elaborador das normas básicas da exegese rabínica que acentuava, usava bastante a comparação de ideias, palavras ou frases encontradas em mais de um texto. Se uma ideia, se uma palavra, se uma frase fosse encontrada em mais de um texto, eles acentuavam a comparação entre essas ideias. A relação dos princípios gerais com os particulares e a importância do contexto da interpretação. Então vejamos, vamos recapitular aqui o que eles valorizavam bastante. O Rabi Hillel
é considerado como elaborador das normas básicas da exegese rabínica, que acentuava o quê? A comparação de ideias, palavras ou frases encontradas em mais de um texto, a relação de princípios gerais com situações particulares e a importância do contexto na interpretação. Isso ainda hoje é reconhecido como bastante importante. A interpretação persa existia particularmente entre as comunidades de Qurra. Então lá na região do Mar Morto, onde estavam as comunidades de Qurra, é que a exegese persa era bastante valorizada, bastante usada. A comunidade de Qurra acreditava que tudo quanto os antigos profetas escreveram tinha significado profético velado que deveria ser eminente cumprido por intermédio de sua comunidade do pacto. Então, eles acreditavam que tudo que os profetas haviam profetizado haveria de cumprir-se entre eles. Já a exegese alegórica baseava-se na ideia de que o verdadeiro sentido jaz sob, ou seja, embaixo do sentido literal das Escrituras. Isso é bem mais perigoso. Filo de Alexandria é que tinha esse pensamento. Ele viveu entre 20 e 50 depois de Cristo. Acreditava-se que o significado literal da Escritura representava um nível imaturo de compreensão. Só os imaturos, só os leigos é que ficavam, na opinião dos alegóricos, com o sentido literal das Escrituras. Ao passo que o significado alegórico era para os maduros. Veja que tem um quê de gnosticismo, né? Dois níveis, é coisa do gnosticismo. O significado literal para os imaturos e o significado alegórico era para os maduros, aquilo que o gnosticismo chama de iniciados. Devia usar-se a interpretação alegórica nos seguintes casos. Então eles diziam que em alguns casos em especial se deveria usar a interpretação alegórica. Vejamos os casos. Se o significado literal diz algo indigno de Deus, algo que para eles não combina, não se coaduna à natureza de Deus, então aí se deveria usar o significado, o sentido literal. Deveria se usar o sentido alegórico. Se o significado literal diz algo indigno de Deus, deve-se usar o significado alegórico. Se a declaração parece ser contraditória a outra declaração das Escrituras, sentido alegórico. Não se vai buscar a razão da aparente contradição, se vai direto para o sentido alegórico. Se o registro alega tratar-se de uma alegoria, sentido alegórico, aqui tudo bem. Se o próprio registro alega, mostra tratar-se de uma alegoria, não há problema nesse caso de uma interpretação alegórica. Outro, se as expressões são dúplice, ou se há emprego de palavras consideradas supérfluas, se há repetição de algo já conhecido, se uma expressão é variada, se empregam sinônimos. Vejam que todos esses casos eles usavam a interpretação alegórica. Se for possível um jogo de palavras, se houver algo anormal em um número ou em um tempo verbal, se há presença de símbolos, sempre nesses casos era usada a interpretação alegórica. Vejamos o uso do Antigo Testamento pelo Novo.
essa questão é uma questão bastante importante, o uso do Antigo Testamento pelo Novo. Porque aproximadamente 10% do Novo Testamento constitui-se de citações diretas, de paráfrases do Antigo Testamento, ou de alusões a ele. Veja bem, 10%. É bastante. Então vejamos, dentro desse uso do Antigo Testamento pelo Novo, o uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Podemos extrair conclusões gerais de um exame do uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Então procuremos fazer isso. Procuremos extrair conclusões gerais do uso que Jesus faz do Antigo Testamento. Primeiro, ele foi uniforme no tratar as narrativas históricas como registros fiéis dos fatos. Ele nunca tratou uma narrativa histórica como algo alegórico, sempre como registro fiel do fato. As alusões que ele fez a Abel, a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, ao próprio Jonas, quando ele diz que assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no seio da terra. Então, primeiro, ele fez uso uniforme no trato das narrativas históricas como registro fiéis dos fatos. Parecem todas intencionais. Todas as narrativas para Jesus são colocadas como intencionais e foram entendidas como referências a pessoas de carne e osso e a eventos históricos. Então, em primeiro lugar, ele foi uniforme em tratar as narrativas históricas como registros fiéis dos fatos. Segundo, quando Jesus fazia a aplicação do registro histórico, ele o extraía do significado normal do texto. Ele ia no significado normal do texto e fazia a aplicação. Nunca usava o sentido alegórico. Terceiro, Jesus denunciou o modo como os dirigentes religiosos haviam desenvolvido os métodos casuísticos que punham a palavra de Deus, que punham à parte a própria palavra de Deus que eles alegavam estar interpretando, e no lugar dela colocavam suas tradições. Então Jesus nunca condenou a lei, nunca falou contra a lei. Ele falava sempre contra o uso excessivo das tradições, contra se colocar as tradições acima da lei. Nós temos isso em Mateus capítulo 15, versículos 1 ao 9 e Marcos capítulo 7, versículos 6 ao 13. Eu vou ler só o texto de Mateus por uma questão de tempo. Mateus capítulo 15, versículos 1 ao 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim?
esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, o que Jesus denunciava eram os métodos de interpretação que valorizavam mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Aqui no caso, eles dizem que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Não é que eles comiam sem lavar as mãos, é que eles não lavavam as mãos 7 vezes, como os fariseus. E aí dizia-se que eles comiam sem lavar as mãos. Jesus falou assim: olha, vocês, se isso é violar os mandamentos, é violar a tradição, vocês também violam. Porque vocês pegam o que deveriam dar aos vossos pais e dão de oferta no templo para não terem que sustentar os vossos pais. Isso também invalida a lei de Deus, o mandamento de Deus, pela vossa tradição que vocês criaram. Tradição que vocês criaram. Então, Jesus, o que ele denuncia, o que ele condena, repetindo mais uma vez, são métodos que colocam a interpretação, colocam a tradição deles acima do próprio Cristo, do Antigo Testamento. Em quarto lugar, os escribas e fariseus, por mais que quisessem acusar Cristo de erro, nunca o acusaram de usar qualquer escritura de modo antinatural ou ilegítimo. Não conseguiam acusar Jesus de usar a escritura de modo antinatural e ilegítimo, por conta do costume que ele tinha de as narrativas que eram fatos reais serem aplicadas como fatos reais. Mesmo quando Jesus repudiava diretamente os acréscimos e as interpretações errôneas dos fariseus com relação ao Antigo Testamento, ainda assim eles não conseguiam acusá-lo de erro. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 48. É importante que vocês leiam esses textos citados durante os vossos estudos. Aqui nós não vamos ler esses textos mais longos por conta do tempo. Pois bem, o registro bíblico nos diz que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós vimos isso em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Em quinto lugar, quando Jesus, vez por outra, usou um texto de um modo que nos parece antinatural, geralmente se tratava de legítima expressão idiomática, hebraica ou aramaica, quando parecia que o método era antinatural. O que na verdade estava acontecendo era uma questão de uma expressão idiomática, ou padrão de pensamento que não se traduz diretamente para a nossa cultura e nosso tempo. Tem algumas questões que Jesus cita que não dá para traduzir diretamente para a nossa cultura e para o nosso tempo. Em Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10, encontramos um exemplo disso. Então vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10. Um exemplo de uma questão cultural ou idiomática.
Mateus, olha o barulhinho de folha de Bíblia, barulhinho abençoado. Mateus capítulo 27, versículos 9 e 10. São só 2 versículos, está para nós lermos. Então se realizou o que se vaticinara. O que vaticinara, o que profetizara, o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel o avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Mateus capítulo 27, versículos 9 e 10. Vejamos aqui. Vamos conferir. Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10. Acabamos de ler. Pois bem, em Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10, encontramos um exemplo disso. Contudo, a passagem não seja citação direta de Jesus, ela esclarece que aquilo que seria considerado inexato por nosso conjunto de normas culturais era uma praxe hermenêutica legítima e aceita naquele tempo. Diz o texto: não se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Essa versão é um pouco diferente, na que eu li está vaticinara, mas significa a mesma coisa. Então não se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estipulado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. A citação, em realidade, é uma compilação de Jeremias 32, 6 e 9 e Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. É uma compilação, é um ajuntamento de Jeremias 32, do 6 ao 9 e Zacarias 11, 12 e 13. Para a nossa maneira de pensar, combinar citações de dois homens diferentes como referência, somente há um erro de referência. Para nós isso é errado. Contudo, na cultura judaica da época de Jesus, essa era uma praxe hermenêutica aceita e entendida pelo autor e igualmente pela audiência. Era aceito e entendia por quem falava, e entendida por quem falava e por quem ouvia. Procedimento comum era agrupar duas ou mais profecias, como nós acabamos de ver, atribuídas aos mais preeminentes profeta. Neste caso, Jeremias. Por que ele disse que foi o profeta Jeremias? Porque era costume, quando havia citação de dois ou mais profetas, atribuir-se a citação ao profeta mais preeminente, mais conhecido. Nesse caso, a citação é uma combinação de Jeremias e Zacarias. Ela é citada como sendo de Zacarias porque ele é o profeta mais preeminente, mais conhecido. Era normal isso. Portanto, o que parece erro interpretativo, na realidade é a aplicação hermenêutica legítima, quando considerada dentro do devido contexto, ou seja, dentro da prática hermenêutica da época.
Pois bem, vejamos o uso que os apóstolos fizeram do Antigo Testamento. Os apóstolos acompanharam seu Senhor, ou seja, acompanharam Jesus Cristo e consideraram o Antigo Testamento como a palavra inspirada de Deus. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, deixa claro que considerava o Antigo Testamento como a palavra inspirada de Deus. Da mesma sorte, Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, também deixa claro que considera o Antigo Testamento como a inspirada palavra de Deus. Em 56 casos, pelo menos, há referências explícitas a Deus como o autor do texto bíblico. Mais ou menos, ou pelo menos 55 vezes, os apóstolos e discípulos de Cristo alegam que Deus é o autor do texto bíblico. A semelhança de Cristo, eles aceitaram a exatidão histórica do Antigo Testamento. É só ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 50, nós vamos ver Estevão tratando o Antigo Testamento como tendo exatidão histórica, assim como Cristo fazia. Vemos ainda essa prática em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16 ao 22, e em Hebreus, em todo o capítulo 11, o Antigo Testamento é tratado como tendo exatidão histórica. Não obstante essa afirmação, surgem perguntas a respeito do uso que fizeram do Antigo Testamento os escritores do Novo. Ainda assim, surgem perguntas. Mesmo com as explicações que já citamos, que tanto Jesus quanto os discípulos interpretavam as passagens históricas como tendo exatidão, ainda assim surgem perguntas acerca do uso que fizeram do Antigo Testamento pelo Novo. Tais como, vejamos algumas questões, algumas perguntas, tais como, ao citar o Antigo Testamento com frequência, o Novo Testamento modifica o fraseado primitivo. Como se pode justificar hermeneuticamente tal prática? Essa modificação do fraseado do texto primitivo do Antigo Testamento, nas citações do Novo, como pode ser hermeneuticamente justificado na prática? Vejamos, 3 condições